Muitas vezes as pessoas passam por determinadas situações na vida que não esperam. E o câncer é um deles. Para muitos, chega de repente, mas na verdade já estava ali alojado. Para outros, de repente, você vai lá fazer um exame e você descobre. E você está no dia a dia trabalhando de boa. Só que muitas vezes você nem imagina, então você não procura os direitos quando o assunto é o câncer. Mas é por isso que nós estamos aqui com o doutor e a gente precisa entender melhor como é que funciona, na verdade, esses direitos. Como é que você pode buscar um auxílio, um afastamento, como é que você pode pedir uma licença de trabalho. Bom dia, doutor. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos os espectadores. Doutor, esta semana eu estive com uma amiga minha e ela está com câncer. E ela disse, Vanusa, por incrível que pareça, eu não me afastei do trabalho. Eu preciso trabalhar. Eu preciso. É uma questão minha de permanecer trabalhando. Eu me sinto melhor, eu me sinto tranquila. E aí eu falei, mas não é melhor você se resguardar um pouco mais? De repente vai ser melhor para você? Ela, Vanusa, eu vou fazer os tratamentos e tudo, mas eu já disse, se eu ficar afastada, para mim é pior. Mas para outras pessoas, no momento que elas descobrem um câncer, a primeira coisa que elas imaginam é o emocional. E naquele momento, a vontade que a pessoa tem é de se afastar do mundo, das coisas, não sente nem vontade mais para nada. E é claro que tudo que a gente quer é que você tenha força, mas a gente sabe que existem pessoas que são frágeis à situação e muitas vezes o próprio tratamento deixa essa pessoa debilitada, deixa ela mais frágil, ela se sente mal, ela precisa de um tratamento mais seguro. Sim. E muitas vezes essa segurança também tem que acontecer quando o assunto é como avisar para minha empresa. Será que eu vou me prejudicar? Várias coisas acontecem. E eu acho que hoje esse chamamento também é para as empresas. Sim. Eu acho que a gente sempre pensa na pessoa que está com câncer, doutor, que ela tem que tomar todas as medidas ou os familiares. Mas naquele momento, a primeira coisa que vem na mente dessa pessoa, vou me prejudicar, vou perder meu emprego, vou ter que me afastar. Ela já fica preocupada com a situação e, por incrível que pareça, com o que ela viveu ali profissionalmente. E aí a gente precisa chamar a atenção também para que os empresários, as pessoas que têm um colaborador que esteja passando por essa situação, que ele veja com bons olhos e que ele saiba também se relacionar e ter empatia nesse momento tão difícil. E aí a gente aproveita, por mais que o doutor não seja um psicólogo, mas um advogado também entra nesse contexto. E aí a gente vai falar sobre afastamento, sobre o auxílio da doença e os direitos que ela tem também com a licença de trabalho. Perfeito. Vanusa, você foi muito cirúrgica e precisa quando a gente toca nesse assunto. É um assunto delicado, é um assunto que realmente a pessoa está muito fragilizada, por diversas vezes, como você disse, é pego de surpresa, ninguém está esperando ter esse diagnóstico. Mas tocando nesse assunto com relação ao trabalho, às empresas, realmente, a pessoa que for diagnosticada, ela tem esse direito. Ela deve ser afastada imediatamente? Não, ela pode escolher, como você falou, da sua conhecida, da sua amiga, porque também vai muito da questão psicológica. Às vezes, continuar trabalhando, continuar na ativa, faz de alguma forma que ela se distraia, que ela encare esse momento tão difícil da vida dela de uma forma mais positiva. Mas há situações, Vanusa, em que a doença, infelizmente, é muito agressiva, que a pessoa fica impossibilitada realmente de trabalhar. E por conta disso, ela tem sim o direito de se afastar, ela comunica à empresa, ela leva um laudo médico, né? É necessário que haja uma comunicação por um especialista que está fazendo acompanhamento, falando e descrevendo do que é que se trata, qual é o tipo de câncer e quanto tempo precisa de afastamento. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Então vai depender do tipo realmente de CA que essa pessoa tenha. E outra coisa, você falou algo muito importante, os empresários nesse momento têm que ter uma sensibilidade para entender que é um momento muito difícil, é um momento muito complicado. Então tem que recepcionar isso da melhor forma, fazer esse acolhimento
nós que trabalhamos diariamente, lidamos com pacientes, a gente tem sim que ser um pouco de psicólogo, e não digo não só psicólogo, a gente tem que ser humano. A gente tem que ter empatia de poder acolher aquele paciente, aquele cliente, poder orientar a melhor forma, porque ele vai ter direito decorrente dessa doença. Mas muitas vezes ninguém queria ter os direitos por conta disso. Por causa da doença. Por causa da doença. Então você tem que acolher, você tem que acalmá-lo, entendeu? E mostrar os melhores caminhos para, de alguma forma, mitigar e aliviar esse tratamento, aliviar a busca pelo tratamento realmente, pela cura. Sim. Doutor, eu achei interessante quando o senhor falou sobre isso, e aí a gente chama atenção, porque nesse exato momento também, a gente sabe que a partir do momento que a pessoa passa por uma situação como essa do câncer, às vezes vai ter que passar por uma cirurgia. Sim. Em alguns casos, a cirurgia se faz necessária. Há momentos que você vai ter que recorrer a outros tipos de tratamentos e que muitas vezes te deixa debilitado. E aí a gente precisa também desse cuidado todo especial, porque a empresa também, ela tem que cumprir com o que é necessário todos os dias, que é entregar um serviço de excelência. E há a sensibilidade de se analisar e até mesmo de conversar com um colaborador como esse, para que ele entenda que também a empresa está passando por situações que ela também precisa servir. Porque muitas vezes você quer estar ali, mas será que você está realmente saudável? Será que você está apto a estar ali servindo? Nesse momento, como a empresa deve se comportar? O colaborador quer estar dentro da empresa, mas pode ser um risco para a empresa ter aquele colaborador lá dentro, se caso ele venha passar mal dentro do local. Até então, você poder esclarecer que foi um desejo da colaboradora ou não, em que ponto que fica a situação da empresa, como ela pode se resguardar? Pronto, o que é que acontece? Foi muito bom esse ponto que você tocou. Por quê? Claro, tem os dois lados e a empresa tem que se resguardar no sentido de, se acontecer episódios, ficar realmente, registrar, tudo tem que ser registrado. Claro que até para resguardar a saúde do colaborador. Sim. Então, se realmente estiver fragilizado, se estiver passando por situações, sei lá, por exemplo, ou desmaio, ou de fraqueza, ou realmente, visualmente, não está conseguindo desempenhar suas funções, o que é que eu aconselho às empresas? Que registrem, né, por escrito, claro, sempre chamando para conversar, explicando, sempre demonstrando que você está pensando também no bem-estar do colaborador. Então, quase todas as empresas têm câmeras e você acaba podendo registrar, porque tem que tomar cuidado de talvez a empresa não ser acusada de estar cometendo um ato discriminatório, alguma coisa. Tem que ser documentado, doutor? Tem que ser documentado, tudo. Tudo entendeu? Documentado. A partir do momento que esse colaborador sabe que está com câncer, sim, automaticamente essa informação tem que ser levada à empresa. Tem que ser levado à empresa justamente para, não porque é obrigado a ver essa comunicação, mas porque a empresa precisa ter um olhar de cuidado com esse colaborador. Ele está passando por uma situação complicada, uma situação delicada, o tratamento ele é muito agressivo, por diversas vezes é uma quimioterapia, é uma radioterapia. O sistema imunológico ele fica muito comprometido. Então, preciso ter o olhar de quem está trabalhando com aquele colaborador, os outros colaboradores ao redor, de estar tendo aquele olhar de cuidado realmente. Verdade. Não é um olhar de você querer saber da vida do colaborador ou adentrar na vida íntima, mas é um olhar de cuidado. Eu sei que não é fácil, eu sei que realmente é impactante, mas o colaborador também tem que entender esse lado dele, que o falar, o comunicar é mais por um cuidado para ele. Pronto. Como é que essa pessoa que está em tratamento, que começa seu tratamento, pode entender quais são os benefícios dela? Como ela pode usar esses benefícios assistenciais? Pronto, perfeito. Primeira coisa, a gente falou muito sobre tratamento. Então, quando a gente fala de tratamento, há duas possibilidades de você fazer o seu tratamento. Você pode fazer o seu tratamento pelo SUS, Sistema Único de Saúde, é gratuito, todo o Brasil, e você pode fazer pelo seu plano de saúde, por exemplo.
Mas o que é que acontece por diversas vezes? Tanto o plano de saúde como em algumas situações do SUS são negados esses tratamentos, principalmente quando são tratamentos mais caros. O tratamento para CA é um tratamento de altíssimo custo. Então, por diversas vezes o SUS não libera ou a demora é muito longa e um tratamento desse não pode esperar, então você pode sim recorrer ao judiciário, aos seus direitos para você ter uma preferência na fila do SUS, ou então plano de saúde. Os planos de saúde eles tendem a negar realmente os tratamentos, principalmente quando são os tratamentos mais caros. E quando se trata de tratamento oncológico, Vanusa, a cobertura é total. Então, assim, todo e qualquer tratamento oncológico, por exemplo, o plano de saúde, quando se relaciona a plano de saúde, deve ser coberto. E não só os tratamentos, os medicamentos também. Então, os medicamentos, os comprimidos que toma-se em casa, o plano de saúde é obrigado a custear. E quando a gente fala de alto custo, é alto custo. Uma caixa de um medicamento chega a custar 20, 25 mil reais. Uma caixa. Então, às vezes, você precisa fazer um tratamento de um ano. A gente está falando aí de 300 mil reais. Isso não é brincadeira, não. Isso não é um valor baixo. Não. Então, você, principalmente, tem outros direitos que nós vamos relatar aqui, mas principalmente esse, que é o que a gente vê no dia a dia. São as negativas de plano de saúde e do SUS a demora, principalmente a demora. Doutor, o senhor vai falar sobre outros tratamentos, outros benefícios que a pessoa pode ter, mas aí a gente chama atenção também a respeito do que vocês mais observam como profissionais da área. O que as pessoas mais cobram que têm direito e que não costumam ser assistidos? Foi o que eu acabei de falar. Vanusa, a negativa dos tratamentos diariamente acontece. É mesmo, doutor? Infelizmente. Porque, principalmente assim, em relação aos planos de saúde. Eles negam muito. Por isso que é importante e necessário que a população busque saber dos seus direitos. Muitas vezes você está com a doença, você está vivendo da doença, os familiares também, mas parece que naquele momento as pessoas esquecem de buscar os seus direitos. Não procuram entender o que pode, o que não pode, o que aquele hospital, o que aquela farmácia, aquele local. Aí a gente chama atenção para prioridade em locais públicos. Perfeito. A pessoa que foi diagnosticada com câncer, ela tem prioridade em lugares públicos, em filas, justamente por essa situação. Ela está fragilizada, o sistema imunológico realmente ele fica deficiente, né? Então tem essa prioridade, tem prioridade também em processos judiciais, os processos correm mais rápido, tem prioridade em julgamento, em decisões, principalmente nesses que a gente busca negativas de tratamento ou de medicamento de alto custo. Então tende a ter uma resposta rápida, porque isso mexe com o emocional. Além do emocional, Vanusa, o dia a dia, o CA, ele é uma doença muito agressiva. Sim. Muito agressiva. Então, cada dia, cada hora, cada momento faz uma diferença enorme na vida desse paciente. Então, ele tem essa prioridade tanto nas filas geral de supermercados, bancos, os serviços em geral, como também nos processos judiciais. Então, quando a gente busca um direito de um paciente oncológico, a tendência é que o processo seja muito mais rápido. Então, fica essa dica aí para você também, se precisar. Doutora, a gente vê vários hospitais, vários trabalhos voluntários que ajudam as mulheres, até mesmo na questão da prótese, quando muitas fazem cirurgias. Enfim, em todas as situações, essa pessoa que está com câncer, ela vai poder ser assistida quando o assunto é a estética? Pronto, perfeito. Sim, a gente já vê muitos casos no sentido, principalmente quando tem câncer de mama, em que infelizmente precisa fazer a retirada de uma ou das duas mamas. Isso a gente vê muito, essa negativa por dizer que é estética. E a gente entende que não é a continuação do trabalho, é o restabelecimento da sua saúde. Então isso é um caso que acontece muito, principalmente quando a gente trata de pacientes oncológicos
que tiveram câncer de mama. Então isso é garantido que seja coberto as próteses mamárias, o silicone, porque entende-se que foi decorrente da doença. Ela não está fazendo porque a pessoa estava saudável e resolveu fazer um tratamento estético. Não, ela está restabelecendo a saúde depois de ter passado por um tratamento oncológico. Então, ver a diferença na verdade, é o que a gente chama de cirurgia plástica reparadora. Ela busca reparar, de alguma forma, mitigar, porque eu tenho certeza que nenhuma paciente gostaria de estar passando por essa situação, de estar passando por essa cirurgia reparadora, mas ela busca, de alguma forma, reparar, restabelecer a saúde. E quando a gente fala de saúde, não é só a saúde física, é a saúde mental, emocional, psicológica. A Organização Mundial da Saúde já definiu o restabelecimento da saúde como sendo algo integrativo, ser humano como tudo. Corpo, alma, mente, entendeu, Vanusa? Doutor, para a gente finalizar essa conversa da gente, eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer outras informações que ainda estão para ser esclarecidas, chamar a atenção da população, mas a gente lembrar que nos últimos tempos, nossa, como o câncer tem chegado na vida das pessoas, né? E aí a procura pelo tratamento, a busca, acaba sendo mais constante. Sem dúvida. Para a gente finalizar, nós poderíamos falar bastante aqui, horas e horas, sobre os direitos dos pacientes oncológicos. A gente pode citar aqueles mais necessários. Os mais interessantes, né? Exatamente, seria isso. Você que é um paciente oncológico, você tem direito a um benefício do INSS, seja um auxílio-doença, seja um BPC, LOAS. Você procura um advogado para ver qual se enquadra melhor. Outro importantíssimo, se você já é aposentada e teve a doença, você tem a isenção do seu imposto de renda. Se você é aposentado e, por exemplo, foi diagnosticado com câncer, você tem a isenção para frente, né? Porque ainda quando você se aposenta, ainda fica descontando o imposto de renda na fonte. Então você tem a isenção daquilo. Já é uma ajuda, já é 300, 500, 1.000 e pouquinho. Já faz uma diferença. Que você já pode usar para investir em você, tratamento, medicamento, enfim. Então tem esse também que é muito interessante, muitas pessoas não sabem. E terceiro, Vanusa, quando você acaba tendo essa doença, a depender do nível, a depender do diagnóstico, você pode também ter a quitação do seu financiamento imobiliário. Então, são esses alguns dos direitos que os pacientes têm, os pacientes oncológicos. Bom, né, como é que eu faço para poder saber se eu tenho ou não? É automático? Não é automático. Então, eu aconselho que você procure um advogado especialista para poder analisar o seu caso, para poder ver realmente se você tem direito ou quais dos direitos você tem. Porque pode ser que você tenha um ou mais. E claro, é uma situação, como eu já falei para a Vanusa, ninguém quer passar. Mas se você está passando e você tem esses direitos, vá atrás, faça valer. Porque toda ajuda, acredito que vai ser muito bem-vinda nesse momento. Doutor, quando o senhor fala que são vários os direitos, eu fico imaginando, né, a quantidade de direitos que as pessoas têm e a quantidade de direitos que ela acaba perdendo porque acha que não tem. E aí é importante, nesse exato momento, descobrir o que está com câncer. Eu acho que é interessante buscar um apoio jurídico, né? Não só o psicológico, que já se faz necessário logo desde o início, mas no início também um direito, para que você não venha se desgastar, para que você não tenha que passar, a própria família tenha que perder tempo muitas vezes. Porque quando você busca um direito que é seu também, de buscar, por exemplo, a justiça, de buscar um advogado que entende do assunto, como o Vitor Bona, ele entende do assunto porque ele realmente veste a camisa do direito da saúde. É muito mais interessante porque é menos desgaste emocional, não só para a pessoa que está com câncer, como também os familiares. Não, sem dúvida, Vanusa. Eu sempre falo que quando a pessoa é diagnosticada, né, com câncer, ele precisa de 3 profissionais essenciais na vida dele. Um é o oncologista para fazer todo o acompanhamento. Depois, procurar um psicólogo, porque é importante, a gente acompanha no dia a dia o quanto a mente
você buscar manter a mente boa, a mente no lugar, ter uma perspectiva, ajuda no tratamento. E 3, um advogado para poder te expor todos os caminhos, todos os direitos que você tem e, claro, poder te ofertar tudo que pode facilitar a sua vida nesse momento, nessa sua jornada. E os direitos não são poucos. Então são 3 profissionais, o seu oncologista, o seu psicólogo e um advogado da sua confiança. Muito bom. A gente ainda tem uma pergunta, mas a minha produção já está dizendo, bora encerrar. Hoje a gente tem muitas entrevistas. Mas olha, é o seguinte, a pergunta é, quando a pessoa perde um membro em decorrência do CA, né? Tipo um pé, uma perna, esse auxílio fica permanente? Aí nós vamos ter que analisar, porque o que é que acontece? Vai ter que ver qual é o tipo de função que ela desempenhava, entendeu? Por exemplo, eu já vi casos em que houve a perda e a pessoa era um motorista de ônibus, então ela ficou impossibilitada de desempenhar sua função, então vira permanente, acredito que é o que ele fala, é aposentadoria por invalidez. Mas já vi situações em que houve também a perca de um membro, foi uma perna, e não se converteu, por quê? Porque a pessoa era TI, em tese ela trabalhava sentado e trabalhava com as mãos. Então, apesar de ter perdido o pé nesse momento, não impossibilitou, não invalidou ela de desempenhar suas funções, porque era o quê? Era TI, né? Era computador, geralmente é sentado e são com as mãos. Se fosse uma mão, por exemplo, Bona, aí a gente já poderia ver que caracterizaria também, porque como vai digitar... Cada função, né? Então vai depender do caso, como eu disse, a melhor saída é realmente você procurar um advogado especialista em saúde, especialista nos direitos oncológicos, expor sua situação que com certeza ele vai analisar tudo e te dar a melhor orientação jurídica para resolver o seu problema. Doutora, a gente sabe que o nosso tempo aqui, com certeza, se fosse só ligado à saúde, a gente teria tempo suficiente. Mas eu até convido o senhor nesse mês de outubro, por gentileza, se o senhor pudesse dar algumas dicas para a gente, justamente sobre essa questão dos direitos, né, das pessoas com câncer. O que faltou de informações, você pudesse liberar para a gente até como forma de rede social, para que a gente pudesse trazer aqui para o programa durante esse mês de outubro. Pronto. Vamos pedir para a Lorena conversar com o doutor, passar as informações. Vamos sim. E aí a gente pode ajudar quem está em casa. Perfeito. E de uma certa forma levar até para as redes sociais para quem está assistindo o nosso Bom Dia. Porque não é todo dia que a gente tem um especialista em direito da saúde, né? Aqui no Bom Dia a gente sempre tem esse parceiro, mas é importante a gente informar você. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo no nosso Bom Dia. A gente já vai logo conferir o seu Instagram na telinha e tem muita gente assistindo o nosso programa e ouvindo. Sem dúvida, eu que agradeço. Realmente é um assunto muito interessante. Como você disse, eu visto e vivencio isso e é um propósito ajudar pacientes como um todo e principalmente pacientes oncológicos, que eu sei que realmente os direitos são desrespeitados todo dia, a todo momento. E a gente sabe o quanto faz diferença na vida dessas pessoas e desses pacientes. E só agradecer mais uma vez o convite e sempre me coloco muito à disposição, Vanusa, para poder trazer informação para os espectadores. Muito obrigado. Obrigada ao senhor e a PAC continua com a gente.